Graça e paz. Capítulo 21 de Juízes. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Por que hoje falta uma tribo? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. E apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas, e os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para o restante deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhe daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas? E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum. E as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhe fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançarem, todas em rodas, saíram das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem a se queixar a nós, diremos: tenham pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Concluindo o livro de Juízes, a gente percebe que o ambiente de apostasia de Israel trouxe grande confusão, grandes dilemas que eles tiveram que resolver, porque eles estavam afastados do Senhor, porque eles estavam sem o temor de Deus. A maneira que termina Juízes é uma expressão que aparece várias vezes no livro, dizendo que cada um fazia o que achava mais certo. É muito perigoso quando você faz o que você acha mais certo. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou.
E quando a gente começa a fazer aquilo que a gente acha que é certo, nós estamos seguindo o nosso próprio coração. E o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Às vezes a gente até acha que aquilo é vontade de Deus, mas nós precisamos ter certeza, nós precisamos tomar decisões sempre debaixo da clareza, da direção da palavra de Deus. Como a gente vive, o que a gente investe tempo, o que a gente guarda no coração, quais são os nossos primeiros pensamentos quando a gente acorda, qual é a nossa razão de viver. Tudo isso, gente, deve ser guiado pela palavra de Deus, não pode ser guiado pelo que a gente acha, pelas nossas opiniões, ou pela opinião da maioria. O capítulo 21 mostra o dilema que surgiu aqui depois da vitória que Israel teve sobre a tribo de Benjamim. As mulheres de Benjamim tinham sido mortas daquelas tribos, então muitos homens ficaram sem esposas para casar, para ter filhos. E é interessante o capítulo 21, porque logo no começo diz que Israel tinha feito um juramento. Irmãos, como é importante na Bíblia a gente honrar os nossos compromissos. Aquilo que a gente fala, nós devemos buscar honrar. Então o povo de Israel fez um voto, apesar do voto ter sido precipitado, mais uma vez, assim como a gente viu Jefté fazendo. Quando nós estamos longe da vontade de Deus, nós nos comprometemos com coisas que Deus não mandou a gente se comprometer, nós começamos a fazer certos votos, certas alianças erradas. Eles fizeram um voto dizendo o seguinte: ninguém vai dar filha em casamento para os benjamitas. E agora surge um grande dilema. A tribo de Benjamim está para ser exterminada. E aí no versículo 2, diz que o povo foi para Betel, ficaram ali diante de Deus. Perceba que depois de uma grande vitória que Israel teve, eles estavam ainda muito quebrantados. Por quê? Porque eles sabiam que eles tiveram uma vitória, mas foi matando seus próprios irmãos de outra tribo. E ali eles choram diante do Senhor. No versículo 2 diz que eles levantaram a voz, choraram e ficaram, na verdade, com compaixão, com pena, de ver que a tribo de Benjamim seria exterminada. Irmãos, é muito importante, mesmo quando a gente está tendo vitórias, e mesmo quando a gente está buscando ser justo, a gente manter um coração quebrantado, e não tentar se mover pela vingança. Nós falamos isso, pelo ódio, desejar que aqueles que nós discordamos sejam destruídos, sejam eliminados. Há muitas pessoas que vão nutrindo esses sentimentos no coração, mas o povo de Israel, eles vão para diante de Deus e eles percebem que, mesmo que Deus tenha dado aquela vitória, eles deveriam ter misericórdia daquela tribo para que eles não desaparecessem. Nós temos que ter um coração justo e também misericordioso. Esse é o equilíbrio da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter misericórdia daqueles que falham conosco, daqueles que nos ferem. Nós temos que estar sempre dispostos a perdoar. Agora, o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que eles não quebraram o juramento deles, mas eles procuraram alguma brecha para poder resolver aquela questão. E aí eles perguntam o seguinte: quem de nós, das nossas tribos, não fez esse juramento? E havia ali, algumas pessoas, da tribo de Manassés, que na verdade, da cidade aí, Jabes Gileade, versículo número 6, diz que era os de Jabes Gileade, eles não tinham ido para a guerra, eles não tinham feito esse juramento. Então qual é a direção que eles têm? Vão lá, direção muito terrível também, irmãos? Para resolver um problema, eles falam o seguinte: vão lá em Jabes Gileade, mata, extermina todos os homens e as mulheres, e peguem as mulheres apenas virgens para casar com os benjamitas, para que eles tenham a tribo mantida. Irmãos, a gente quando lê isso, a gente pode pensar assim: como que Deus estava permitindo tudo isso? Irmãos, Deus não estava se agradando de nada disso. O grande problema é que, às vezes, Deus permite muita coisa por causa da dureza do nosso coração, por causa do engano do nosso coração, mas Deus não estava aprovando nada disso, Deus estava permitindo.
A permissão de Deus não significa a bênção, a aprovação. E aí eles vão, fazem isso, mesmo assim não conseguem casar todos os homens. E aí vem a outra estratégia. Eles falam o seguinte: olha, já que nós não podemos dar as nossas filhas para casar com vocês, quando as tribos de Israel sobem para adorar, vocês aí de Benjamim, fiquem de olho ali, se escondam, e quando passar uma daquelas jovens que são solteiras, virgens, vocês vão, pegam à força. Que coisa terrível, irmãos, que confusão. Irmãos, a nossa vida longe de Deus só vai se envolvendo mais e mais em confusão. Nós vamos ficando embaraçados, amarrados, aprisionados às coisas deste mundo, aos nossos pensamentos, ao engano do coração. Era isso que a gente vê aqui no final no capítulo 21 de Juízes. E acontece isso, porque aí eles não estavam quebrando o seu voto e estavam resolvendo um problema. Uma das piores coisas que a gente pode fazer é tentar resolver um problema de forma errada, com outro problema. Imagina, famílias que estavam nascendo ali debaixo de violência, de engano, de morte. Irmãos, esse é o quadro, este é o contexto de um povo em apostasia. Será que é diferente dos dias que nós vivemos hoje? Onde as pessoas, elas estão muito mais interessadas em fazer a sua própria vontade, em ter o seu próprio prazer, do que agradar a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo que no final dos tempos, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens serão egoístas, avarentos, desobedientes aos pais. Essa é a realidade da apostasia. Sabe, irmãos, o homem longe de Deus, ele vai se perder, ele vai se corromper e ele vai se auto-enganar de tal maneira que nós não percebemos mais quando a gente está longe da vontade de Deus. Essa é a pior forma de experimentar o juízo de Deus. É quando eu e você desobedecemos tanto a Deus que nós perdemos a sensibilidade de que nós estamos no caminho errado. Israel estava no caminho errado. E o livro de Juízes termina afirmando isso, dizendo: cada um fazia o que achava mais certo. Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Conhecer e fazer a vontade de Deus. Ser quebrantado para que Deus mude o nosso coração, mude as nossas opiniões, transforme o nosso coração. Você não vê em Juízes a glória de Deus se manifestando, você não vê em Juízes o temor de Deus se manifestando. Por quê? Porque é o ambiente de apostasia, mas havia um remanescente. E a partir dessa semana nós vamos começar a meditar em 1 Samuel. O primeiro livro de Samuel vai mostrar para nós que o remanescente que estava ali, Deus usou para um novo tempo, para uma nova estação em Israel, onde a glória de Deus ia ser restaurada no centro da nação. Mas Juízes é um alerta para nós, para que a gente não venha se afastar dos caminhos do Senhor e perceber cada dia mais as coisas se enrolando e sendo aprisionado pelo pecado, pela violência, pelo ódio, pela falta de temor. Para que a gente conclua ainda de maneira positiva, é muito interessante que essa tribo de Benjamim, que foi uma tribo tão, nesse contexto aqui, injusta, uma tribo onde os casamentos foram tão complexos, complicados, mas dessa tribo o Senhor levantou homens depois que foram muito usados por Deus. Isso mostra a graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele era benjamita, ele veio dessa tribo. Isso mostra pra gente que mesmo que a gente tenha nascido num contexto de apostasia ou estejamos num contexto, nós podemos experimentar a graça de Deus, mas isso vem com quebrantamento, isso vem com arrependimento, isso vem com humildade, isso vem quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e não a nossa. A graça de Deus não é uma bênção que Ele dá sobre tudo que a gente quiser fazer. A graça de Deus é uma capacitação que Ele nos dá para a gente se levantar, se arrepender e voltar para o centro da sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos debaixo da Tua graça. Obrigado porque o nosso coração tem ansiado pela Tua palavra e nós sabemos que isso é obra do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos.
Que essa palavra sobre a apostasia de Israel nos tempos dos juízes possa nos despertar sempre, para que a gente não se aparte do Senhor, para que a gente não permita que o nosso coração esteja nos enganando e venhamos a fazer a nossa vontade, que nós possamos, Pai, conhecer, amar e fazer a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Jesus.